E aí, torcedor palmeirense? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. O mercado da bola acaba de ganhar um daqueles capítulos que ninguém esperava e que já está deixando a torcida brasileira em choque. Caio Jorge, atacante que brilhou nas categorias de base e ganhou destaque no Cruzeiro, segundo rumores, estaria prestes a fechar com o Palmeiras. Clube que nos últimos anos tem se mostrado extremamente agressivo em contratações de jovens promessas. A informação, que ainda circula nos bastidores, promete mexer com a estrutura do futebol brasileiro, principalmente porque o nome do jogador é visto como a grande joia celeste, aquele que poderia liderar o Cruzeiro em sua reconstrução e ser o símbolo de uma nova era. Fontes próximas aos clubes indicam que o acerto não teria sido apenas financeiro, mas também estratégico, com o Palmeiras enxergando em Caio Jorge um talento capaz de revolucionar seu setor ofensivo e agregar à equipe o vigor que faltava em alguns momentos decisivos. Os torcedores do Cruzeiro, ao mesmo tempo em que celebram a trajetória do jogador, vivem uma mistura de incredulidade e frustração, questionando como um jovem tão promissor pode estar sendo convencido a deixar o clube que o projetou para brilhar em outro grande rival do cenário nacional. A especulação cresce e os detalhes do acordo permanecem nebulosos, o que só aumenta o drama da história. O impacto de uma possível transferência de Caio Jorge para o Palmeiras não se limita ao aspecto técnico, mas se estende também ao emocional e simbólico, mexendo com rivalidades, tradições e expectativas de milhões de torcedores. A notícia circula como um incêndio na internet, provocando reações diversas. De fãs que defendem o direito do jogador a buscar novos desafios, até críticos que veem a movimentação como uma espécie de traição. O debate se espalha em redes sociais, grupos de WhatsApp e fóruns de esportes, com especialistas apontando os riscos e as oportunidades para ambas as partes. Para o Palmeiras, a chegada de um atleta com a qualidade de Caio Jorge representa não apenas reforço imediato, mas também a possibilidade de construir uma peça central para futuras temporadas, combinando velocidade, força e capacidade de finalização. Para o Cruzeiro, a negociação abre uma janela de reflexão sobre planejamento e fidelidade de jovens talentos, levantando questionamentos sobre a forma como se protege suas maiores promessas diante de propostas de clubes rivais que possuem maior poderio financeiro e estrutura consolidada. As conversas sobre cláusulas contratuais, possíveis luvas e prazos de pagamento alimentam ainda mais o rumor, deixando torcedores e especialistas atentos a cada detalhe que possa confirmar ou desmentir a negociação. Fontes que circulam nos bastidores sugerem que Caio Jorge teria sido seduzido pelo projeto palmeirense, que inclui não apenas ambições nacionais, mas também um plano agressivo para disputar torneios internacionais e conquistar títulos históricos. A especulação é de que a direção do Palmeiras estaria oferecendo um pacote de benefícios e condições de contrato que tornariam difícil para qualquer jogador da idade dele recusar a oportunidade. Ao mesmo tempo, o Cruzeiro se vê em uma situação delicada. O clube não tem como competir financeiramente, mas busca formas de manter sua principal promessa, seja por meio de bônus, participações em negociações futuras ou até estratégias para a valorização do jogador em campo.
A narrativa que se forma é de um clássico embate entre tradição e ambição, entre apego emocional e profissionalismo, onde cada movimento de Caio Jorge passa a ser analisado como um indicativo de seus planos e prioridades futuras. O clima de expectativa faz com que cada postagem nas redes sociais, cada comentário de jornalista esportivo e cada declaração de dirigente seja interpretada como pista de um desfecho que pode mudar o cenário do futebol brasileiro de forma abrupta. Especialistas em futebol apontam que a transferência, se confirmada, terá efeitos profundos na estrutura competitiva do país, alterando a dinâmica de campeonatos, rivais e até a valorização de jovens atletas nas categorias de base. O Palmeiras, com sua capacidade financeira, já provou em diversas ocasiões que sabe investir em jogadores promissores e potencializá-los em nível nacional e internacional, criando assim um efeito dominó que influencia diretamente a formação de elenco de clubes menores. No caso de Caio Jorge, além do talento técnico, o jovem atacante possui características físicas e psicológicas que agradam à comissão técnica alviverde, que busca intensidade, presença em gols e versatilidade ofensiva. Por outro lado, o Cruzeiro se depara com um desafio estratégico: manter a competitividade do time sem seu principal ativo, ao mesmo tempo em que tenta evitar desgaste com a torcida e preservar o nome do clube como formador de talentos. O rumor ainda indica que negociações paralelas podem surgir, envolvendo outros clubes interessados, mas que até o momento permanecem em sigilo absoluto, reforçando o clima de suspense em torno da situação. A possível transferência de Caio Jorge também acende debates sobre ética e lealdade no futebol moderno, especialmente quando se trata de jovens atletas em início de carreira. Torcedores discutem se é legítimo que um jogador busque oportunidades financeiras e estruturais em clubes maiores, mesmo que isso signifique deixar o time que o projetou. Enquanto analistas lembram que o futebol é, acima de tudo, uma profissão, e decisões desse tipo fazem parte de um cenário global onde a competição por talentos é intensa. No caso específico de Caio Jorge, o fato de se tratar de um jovem com grande projeção aumenta a atenção de mídia e torcedores, criando um contexto onde cada palavra, cada gesto e cada entrevista são analisados com lupa, alimentando o rumor e ampliando a expectativa sobre o desfecho. Se a negociação se concretizar, será um capítulo que ficará marcado na memória de ambos os clubes, deixando lições sobre planejamento, ambição e a forma como jovens atletas são conduzidos no futebol brasileiro, enquanto todos aguardam ansiosamente por uma confirmação oficial. O rumor sobre Caio Jorge chegando ao Palmeiras, portanto, é muito mais do que uma simples transferência de jogador. É um movimento que mexe com corações, provoca discussões acaloradas e desafia a lógica de mercado no Brasil. Cada torcedor tem sua opinião, cada especialista seu palpite. E cada dirigente sua estratégia, mas uma coisa é certa: a expectativa é gigantesca. O impacto vai além dos campos, influenciando negociações futuras, políticas de retenção de talentos e até a forma como outros jovens atletas enxergam suas carreiras. Se confirmado, o acerto do jovem atacante com o Verdão será lembrado como uma das jogadas mais ousadas do futebol nacional nos últimos anos, misturando talento, oportunidade e uma pitada de polêmica que só aumenta o fascínio de todos que acompanham o esporte. Até lá, a história permanece em aberto e cada novo rumor só alimenta a chama de uma negociação que promete ser histórica.
Enquanto o rumor sobre Caio Jorge ganhar força, surgem especulações sobre como o Palmeiras pretende encaixar o jovem atacante em sua equipe. Fontes não confirmadas indicam que a comissão técnica já estuda diferentes esquemas táticos para aproveitar ao máximo a velocidade, o faro de gol e a capacidade de drible do jogador, criando um cenário de expectativa sobre a adaptação imediata do atleta. Alguns analistas apontam que a chegada de Caio Jorge pode alterar profundamente a dinâmica do ataque palmeirense, trazendo não apenas maior presença ofensiva, mas também novas combinações com jogadores experientes e craques do elenco, elevando o nível de competição interna. O fato de o atleta ser jovem, cheio de energia e com ambição de se consolidar rapidamente no cenário nacional e internacional, aumenta a atenção de todos sobre cada treino, cada amistoso e cada movimentação em campo. Para os torcedores, a simples possibilidade de contar com um atacante de alta qualidade técnica e físico impressionante já desperta sonhos de títulos, jogadas memoráveis e momentos que ficarão marcados para sempre na memória do clube. Entre rumores de bastidores e análises táticas, o clima é de pura expectativa e ansiedade. Além do impacto técnico, a possível chegada de Caio Jorge ao Palmeiras tem gerado debates intensos sobre o futuro do Cruzeiro e o efeito que a saída de sua principal promessa pode causar. Fontes extraoficiais indicam que a direção cruzeirense estuda estratégias de reposição. Mas o desafio é enorme, pois Caio Jorge não é apenas um jogador comum, mas sim um símbolo de uma geração que buscava resgatar o prestígio do clube. A especulação aponta que dirigentes celestes estão preocupados não apenas com o aspecto esportivo, mas também com a reação da torcida, que acompanha cada passo do jogador desde sua estreia. A negociação, se confirmada, poderá influenciar não apenas a temporada atual, mas também o planejamento estratégico dos próximos anos, impactando contratações, projeção de talentos da base e até a valorização de outros atletas. O clima de suspense é reforçado por declarações ambíguas de agentes e assessores próximos ao jogador, que indicam uma possível vontade de buscar novos desafios, sem confirmar datas ou detalhes, mantendo todos os envolvidos em um estado constante de expectativa e especulação. Nos bastidores, circulam rumores sobre possíveis cláusulas contratuais que estariam sendo discutidas para fechar o acerto, incluindo bônus por desempenho, metas individuais e participação em negociações futuras. O Palmeiras, conhecido por sua capacidade financeira e planejamento estratégico, teria mostrado disposição em oferecer condições especiais que tornariam difícil qualquer resistência do jogador. Enquanto isso, a imprensa especializada aponta que Caio Jorge, por ser jovem e promissor, está em uma posição privilegiada para negociar, podendo definir os termos de seu futuro de maneira estratégica. A expectativa é de que, caso a transferência se concretize, o jogador tenha liberdade para evoluir, explorar novos desafios e se consolidar como referência ofensiva, elevando não apenas seu próprio valor de mercado, mas também o nível do elenco palmeirense. Toda essa movimentação aumenta a tensão e o suspense entre torcedores de ambos os clubes, jornalistas e analistas, transformando a negociação em um verdadeiro drama esportivo que promete repercutir por semanas ou até meses em todos os meios de comunicação ligados ao futebol nacional. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando.
Outro ponto que alimenta a especulação é a reação da torcida, que nas redes sociais demonstra uma mistura de incredulidade, frustração e esperança. Enquanto palmeirenses sonham com a explosão de um jovem talento em seu time, cruzeirenses vivem uma sensação de perda e questionamento sobre o futuro da equipe. Comentários, memes e análises circulam com velocidade impressionante, indicando que a negociação ultrapassou o nível de simples rumor e se tornou um fenômeno cultural, refletindo a paixão que o futebol desperta em milhões de brasileiros. Especialistas apontam que casos como esse, envolvendo jovens promessas de clubes menores e grandes rivais, têm um efeito duradouro sobre a imagem dos atletas, podendo transformar suas carreiras de forma definitiva, para o bem ou para o mal. Nesse contexto, cada declaração de dirigente, cada aparição do jogador em eventos e cada postagem nas redes sociais passa a ser interpretada como pista sobre o destino de Caio Jorge, mantendo todos em estado de atenção máxima. Além do lado esportivo, a especulação sobre a ida de Caio Jorge ao Palmeiras também desperta debates sobre mercado, investimentos e estratégias de valorização de atletas. Alguns analistas sugerem que a operação pode ser apenas o início de uma série de movimentações envolvendo jovens talentos, com o Verdão estabelecendo um padrão de contratações que privilegia jogadores em ascensão e com grande potencial de retorno financeiro e esportivo. A notícia, ainda não confirmada oficialmente, aumenta a pressão sobre outros clubes que precisam repensar suas políticas de retenção de atletas e adaptação de jovens promissores. Caio Jorge, nesse cenário, não seria apenas um reforço, mas um exemplo de como o planejamento estratégico e a ambição do jogador se encontram, criando uma narrativa que mistura esportividade, mercado e polêmica de forma irresistível para torcedores e especialistas. O rumor cresce a cada minuto e cada detalhe que surge é imediatamente analisado e repercutido, mantendo o clima de tensão e expectativa no mais alto nível. Por fim, a especulação em torno de Caio Jorge se tornou mais do que apenas um rumor sobre transferência. É um evento que mexe com emoções, expectativas e o próprio conceito de lealdade no futebol moderno. Torcedores e comentaristas debatem não apenas o valor do jogador, mas o impacto que sua saída pode ter no Cruzeiro, no Palmeiras e no cenário nacional como um todo. Enquanto isso, a possibilidade de uma confirmação oficial mantém todos em alerta, analisando pistas e interpretando cada movimento como indicativo do que está por vir. Entre rumores de bastidores, análises táticas, especulações sobre cláusulas e debates acalorados nas redes sociais, a história de Caio Jorge se transforma em um verdadeiro fenômeno, envolvendo emoção, estratégia e uma pitada de polêmica que prende a atenção de todos que acompanham o futebol brasileiro. Até que haja uma definição, a expectativa, o suspense e a curiosidade continuarão a dominar a narrativa, mantendo o assunto no centro das discussões por tempo indeterminado. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!